noite! Está começando mais um Papo de Espírito aqui pelo Instagram, a sua live diária, trazendo mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. E eu sou Alonso Filho, estou aqui aos domingos junto com meu amigo Gustavo de Junqueiro. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Vamos começar com uma música, Amor e Sabedoria. Deus é Pai de todos, somos todos irmãos. Jesus é o nosso irmão maior, mestre de todos. A vida é uma escola e as lições maiores são amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Deus é Pai de todos, somos todos irmãos. Jesus é o nosso irmão maior, mestre de todos. A vida é uma escola e as lições maiores são amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar a potencialidade do bem de si mesmo e de todos. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar a potencialidade do bem de si mesmo e de todos. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Amor. É isso aí, meus irmãos, música Amor e Sabedoria, as duas principais lições que estamos aqui no planeta para aprender. Então nós vamos hoje trazer uma mensagem retirada deste livro, olha só, Conduta Espírita, do Espírito André Luiz, pelo Chico Xavier. Antes de tudo, uma mensagem trazendo uma prece para todos nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vamos trazer hoje uma mensagem desse livro, como falei, Conduta Espírita, que é do Espírito André Luiz, aquele mesmo do Nosso Lar, que você deve ter assistido já o filme, e que tem uma série de 3 livros importantes sobre a vida espiritual, sobre a vida no mundo espiritual, interagindo com o mundo material, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Vamos nos concentrar e trazer uma mensagem para nós. Mensagem retirada de hoje, olha só para nós, é a mensagem número 9. Mensagem número 9, olha aí, ó, 9. Na sociedade. Desistir de somente aparentar propósito de evangelização, mas é formar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Então, nessa primeira mensagem, como são várias mensagens, dá para a gente parar e fazer comentários rápidos. Aqui, por exemplo, ele está mostrando que não basta apenas aparentar que quer se evangelizar, mas se evangelizar mesmo. O que é evangelizar? Se evangelizar é iluminar a ação, é trazer a luz dos ensinamentos de Jesus para a nossa conduta diária. Por exemplo, quando nós aprendemos a respeitar as outras pessoas, isso é evangelho, porque o evangelho insere em nós o respeito ao próximo, como Jesus fez com todas as pessoas com as quais conviveu, conforme a narrativa do Evangelho, e em especial agora na série que você deve estar assistindo, The Chosen, que é Os Escolhidos. Se você ainda não assistiu, entre na internet ou no Google Play e baixe o aplicativo The Chosen, quer dizer, THECHOSN, The Chosen. É gratuito, você pode assistir. E logo, logo vai estar também aí nas redes abertas de TV, como é o caso da SBT, que vai lançar essa série maravilhosa, a melhor série considerada feita no Brasil, aliás, no mundo,
né, e que hoje está se popularizando no Brasil, sobre Jesus e seu Evangelho. São mais de 200 países e quase 1 bilhão de visualizações essa série. Tá bom? Então, falando tudo isso, você vê a importância que é o Evangelho na nossa vida. E ele mostra que é necessário que nós nos dominemos no meio que nascemos, façamos o esforço. Muitas vezes a pessoa vive em um ambiente que ele é, digamos, tentador. Você vive num ambiente em que as pessoas que convivem com você, a maioria delas bebe, por exemplo, bebe muito. Se você não tomar cuidado, vai terminar se envolvendo na bebedeira. Você pode estar convivendo num ambiente em que as pessoas costumam falar mal das outras pessoas. Se você não tomar cuidado e eu não tomar cuidado, nós vamos terminar falando mal também das outras pessoas. E a dominação de si mesmo é fundamental. Bom, segundo tópico da mensagem na sociedade. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando quando preciso for a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez que exornam o caráter. Ou seja, trabalhar o perdão para aquelas pessoas que nos discriminam, por exemplo, por ser espírita, por ser evangélico, por ser católico, ou qualquer outra religião, ou qualquer outro caminho religioso que você esteja seguindo. Perdoar as pessoas. Porque o mais importante não é demonstrar a religião que tem, é na conduta, na própria conduta, a pessoa demonstrar que é aquilo. Imagine só, se você encontrar alguém que é uma pessoa super educada, super carinhosa, super atenciosa, e você descobre que ela é espírita, por exemplo, ou evangélico ou católico, você diz, poxa, que religião interessante essa, boa de seguir. Então, veja, essa é a ideia. A outra mensagem, inclusive quando ele destaca aqui, que cada espírito responde por si mesmo, ou seja, não adianta dizer que eu fiz isso porque fulano e tal disse, eu fiz. Não, não. Cada pessoa responde por si mesmo. E cada espírito, que é naquele momento aquela pessoa, porque o espírito imortal torna-se uma pessoa quando está encarnada, ela cria uma personalidade própria, e muitas vezes é parecido com a anterior, da encarnação anterior, e às vezes não, dependendo do meio em que ele viva. Bom, libertar-se das injunções sociais que funcionam em detrimento da fé que professa, desapegar-se do desculpismo sistemático para que possa se acomodar a cada atitude menos feliz. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. É aquela tal história que a gente sabe que algumas pessoas, eu sei que não é o seu caso, nem o meu caso, mas se a gente não cuidar pode entrar nesse caso, de que, por exemplo, você é espírita, mas em determinados momentos você tem comportamentos que não são de um cara, de uma pessoa, de uma mulher, de um homem, né, de um ser humano que entende-se como espírito imortal, que já sabe que é um espírito imortal. Tem comportamentos tão apegados às coisas materiais, tão orgulhoso ainda, tão egoísta, que não parece ser o que fala que é. Outra mensagem importante, afastar-se de lugares viciosos, com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente se relacionando com eles para emprestar-lhe colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. Ou seja, vamos supor que você é uma pessoa que não bebe bebida alcoólica. Tem um grupo de pessoas que você considera amigos que bebem todo final de semana. Ora, se você não se cuidar, vai passar a beber também todo final de semana. Então, o ideal é o quê? Conviver com essas pessoas na medida em que é possível conviver com elas durante a semana, mas não se envolver no final de semana. No máximo, passar rapidamente, se for o caso, que estiver perto de casa, por ali naquele momento, conversar, bater um papo, mas não ficar. Porque se eu ficar buscando conviver em ambientes viciosos, nós não temos ainda o equilíbrio espiritual, a elevação espiritual para vencer os vícios que constantemente são ofertados a nós. Então, muito cuidado para não cair na tentação. E aí ele diz, em injunção alguma, considerar ultrapassadas ou ridículas as práticas religiosas do espiritismo, como meditar, orar ou pregar. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. Então, não adianta você dizer que é espírita, que é cristão, se você não para orar. Se você e eu, né, não para, por exemplo, estar num determinado ambiente em que a situação não está boa, pregar, trazer uma palavra do Evangelho, trazer um ensinamento de Jesus, trazer algo que traga a vontade de Deus. Se você não fizer isso, então você ainda não estará, nesse caso, ainda sendo um verdadeiro cristão. Que o verdadeiro cristão não é de exibição, é de ação. Se chega num determinado momento, como disse Francisco de Assis na sua grande oração,
Chega em determinado lugar que entre amigos está havendo uma discórdia, ao invés de aumentar a discórdia, ele tenta manter a paz, recuperar a paz, a harmonia. Em primeiro lugar, se mantendo sereno, tranquilo, não se envolvendo na discórdia, no motivo da discórdia. E, mais adiante, né, obviamente, se houver espaço, pregando a paz através da bom comportamento, mudando de assunto, trazendo uma coisa diferente para a conversa, de forma a auxiliar as pessoas a se entenderem e não se desentenderem. Então é fundamental que você e eu, nós todos, possamos colaborar para um mundo melhor através do nosso próprio comportamento. É aquela frase famosa que diz: eu mudo no mundo quando eu mudo o mundo. Ou melhor, eu mudo o mundo quando eu mudo no mundo. Se eu me mudar, se eu me transformar, se eu mudar minimamente em alguma coisa, eu estarei melhorando o planeta. Tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sua consciência. É aquela velha história de a gente encontrar alguém em erro. Alguém, por exemplo, que vivia no relacionamento e traiu aquela pessoa que cometeu traição, adultério. E a tendência é criticar. Poxa, a pessoa vivia com aquela pessoa e foi infiel e tal, tá bom. Só quem sabe o que está passando, o que está vivenciando e o que vai passar por conta daquele comportamento é a própria pessoa. Então o ideal, no máximo, que podemos fazer no envolvimento direto com essa situação é orar para que aquela pessoa se equilibre, para que ela procure andar na conduta correta, fazendo aquilo que Jesus disse: faça o outro, gostaria que fizesse a você. Orando para que ela se equilibre e ande numa conduta reta, evitando julgamento, evitando condenação. Está muito em voga hoje em dia, você pode observar, as pessoas achando que ser cristão é criticar o outro que está andando errado. Não, ser cristão é não julgar ninguém, é agir certo, é agir no bem. Deixe que o outro procure sua própria conduta. Nós devemos dar o exemplo da boa conduta e não criticar a má conduta. E, na última mensagem para nós, que diz assim: atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. O que equivale a dizer que ninguém é o que é pelo poder que tem, pela força que tem, pela fama que tem, pela projeção social que tem, pela riqueza que tem. Não, porque são condições temporárias, condições materiais temporárias. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, deixaremos de estar na condição material que vemos hoje. A nossa vida é espiritual. Somos, como dizia Teilhard de Chardin, somos seres espirituais com vivências corporais. Momentaneamente, eu estou juiz, eu estou deputado, eu estou governador, eu estou prefeito, eu estou vereador, eu estou milionário, eu estou professor, eu estou gari, temporariamente. São funções, papéis que vivemos no planeta para a aprendizagem. Mas eu posso dizer que eu e você somos seres de luz, criados por Deus e governados, orientados por Jesus. Isso seremos sempre, porque a nossa ideia, melhor dizendo, a nossa meta é alcançar a perfeição, cujo modelo maior é Jesus. E ele nos guia para isso, porque ele já está no topo da montanha e pode fazer isso conosco. Então, mostrando sempre que nós devemos, como diria o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 14, 19, sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, segundo Paulo na carta aos Romanos 14, 19. No mundo hoje, que nós vencemos tantas guerras, inclusive essa do nosso no Oriente Médio, nossos irmãos, não tem nenhuma surpresa para quem já conhecia aquele chamado, entre aspas, barril de pólvora, ou seja, aquela tensão permanente que havia no Oriente Médio, que um dia, mais cedo ou mais tarde, enquanto não se resolver isso espiritualmente, fisicamente e espiritualmente nesse momento, ia acontecer isso. Claro que ninguém deseja a guerra, nós desejamos a paz e devemos orar pela paz. Não escolhendo lado, mas desejando a paz para todos os lados. Para que Jesus possa, neste momento, contar com nossa boa vibração para melhorar aquela situação. Não apenas de lá, Oriente Médio, mas de toda a região que haja algum conflito, com desgaste de reencarnações, porque são vidas que estão desencarnando, digamos que poderiam não desencarnar. Não estamos dizendo
que há qualquer desencarne à toa, porque segundo Emmanuel, no livro O Consolador, a memória se não me falha, a questão 146, confira depois, ele diz que todos os desencarnes, com exceção do suicídio, são determinados pelas forças espirituais que governam o planeta, sob a égide do Cristo. Ou seja, só o suicídio que não é planejado, que não há uma previsão de que aconteça, porque a pessoa surpreende quem entra nessa rota do suicídio. Por isso que nós devemos orar por quem comete suicídio, pedindo a Deus uma nova oportunidade para ela, para que numa outra encarnação ela consiga superar as próprias dificuldade íntima, que tenha inclusive humildade de pedir ajuda quando estiver passando, para não precisar abreviar a própria encarnação. Oremos por todas as pessoas e agradecemos a Deus a oportunidade sagrada de estarmos aqui, no dia de hoje, falando sobre o Evangelho de Jesus, aprendendo com o Evangelho de Jesus e dizendo: Deus é Pai de todos. Somos todos irmãos. Jesus é o nosso irmão maior e mestre de todos. A vida é uma escola e as lições maiores são amor e sabedoria. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar potencialidade do bem de si mesmo e de todos. As lições maiores são amor e sabedoria. Fiquemos na paz, fiquemos com Deus. Até a próxima oportunidade. Fui!